Olá, Adolfo Vaz aqui, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de Direito. Hoje eu vou contar um caso criminoso real para os senhores, as consequências dele e a minha indignação como promotor de justiça, operador do direito e principalmente como cidadão. Fiquem até o final, ouçam a história e vejam o absurdo dela. Ou vejam se vocês concordam com esse absurdo. Eu considero um absurdo. No final, eu vou pedir a opinião dos senhores nos comentários, para ver se os senhores também entendem como um absurdo. Mas antes eu vou pedir aquela ajuda de sempre. Aqueles que gostam dos nossos conteúdos, curtam já o vídeo, se inscrevam no canal, assinem o sino de notificações e compartilhem esse vídeo com seus amigos. Aproveito para avisar também que agora temos a área de membros. Considere fazer parte. Lá teremos vídeos exclusivos de aulas de direitos apenas para membros. Além destas aulas, forneceremos aos membros materiais em PDF. Ou seja, vai haver a aula e vai ter um material em PDF que acompanha essa aula. Você vai poder assistir quando quiser e depois vai poder relembrar lendo o material em PDF. É muito barato, R$ 7,99 ao mês, com aulas exclusivas, mais o material escrito. Compensa muito e eu garanto aos senhores. Mas vamos lá, vamos agora ao vídeo. No dia 3 desse mês, eu fiz um júri lá na comarca onde eu atuo. A história do crime que foi tratado ali foi a seguinte: um cidadão matou outro a golpes de facão. Deu primeiro umas 3 ou 4 facãozadas no rosto da vítima, um outro homem, mais velho, abriu alguns cortes, um deles extremamente profundo, que atravessou o rosto, partiu para a parte de trás, na região tecnicamente chamada de occipital, aqui na altura da boca, mais ou menos, na parte de trás, ou seja, fez um rasgo no rosto da vítima. A vítima, com esses golpes, caiu ao chão, bateu a cabeça em algo rígido, provavelmente uma pedra, também se lesionou lá, mas continuava viva, continuava podendo ser socorrida. Mesmo assim, este criminoso, sem piedade, friamente, se dirigiu até a vítima que estava caída ao chão e enfiou o facão por 3 vezes no tórax dela. Furou a vítima por 3 vezes, terminando definitivamente de matá-la. Depois disso, ele arrastou o corpo da vítima e depositou numa fossa que tinha ali na residência. O autor, o criminoso, morava nessa casa. Friamente ainda, depois de esconder o corpo, ele teve tempo de entrar em sua residência, tirar as roupas que estavam sujas de sangue, escondê-las no forro da residência, também escondeu o facão, a arma do crime, fechou toda a residência e fugiu da cena do crime. A motivação, os senhores devem estar se perguntando, por que é que algo assim aconteceu? Por que é que algo terrível dessa maneira aconteceu? E a cabeça das pessoas de bem, a cabeça das pessoas que não cometem crime, a cabeça das pessoas que não têm essa capacidade de tirar a vida de um ser humano de forma tão banal, tenta buscar uma justificativa para isso. Tenta entender isso, o que é que levou uma pessoa a fazer algo tão grave nesse sentido. E, infelizmente, senhores, eu vou dizer que os senhores não vão encontrar essa resposta. Porque a nossa cabeça de pessoas de bem que não cometemos esses crimes violentos não consegue entender como é que alguém é capaz de golpear reiteradamente com um facão a cabeça de alguém e depois, vendo aquela pessoa agonizando, ainda terminar de assassiná-la. Essas pessoas são muitas vezes apenas más. São pessoas más, pessoas capazes disso. Matam porque podem. E não existe uma justificativa muito grande para esta morte. É uma banalização da vida ou uma banalização da morte. As pessoas estão matando. O Brasil é recordista em crimes violentos. E neste vídeo eu vou mostrar um pouquinho o porquê disso. Primeiro eu estou contando a história, mas eu já disse que é para os senhores acompanharem até o final, porque eu vou mostrar o absurdo dessa história e talvez um dos porquês que esse tipo de crime acontece.
Então, qual foi a motivação do crime? A motivação foi que esta vítima, na verdade, ela havia estendido a mão ao seu algoz, estendido a mão à pessoa que veio a assassiná-la. Esse rapaz que morava ali era um rapaz envolvido com drogas, que não parava em emprego algum, estava com a vida totalmente desregulada, sem perspectiva, e a vítima era um trabalhador que trabalhava numa empresa local. E, compadecido da situação desse rapaz, conseguiu para ele uma vaga de emprego na empresa. E, dando o nome dele, né, a vítima empenhando o seu nome, conseguiu a vaga dizendo, não, ele virá trabalhar, eu confio nele, vamos dar uma chance a esse rapaz. Acontece que aconteceu o óbvio, né? É aquele ditado, de onde você menos espera, é dali que não vai sair nada. O rapaz começou a faltar ao trabalho, começou a não comparecer às suas obrigações. Diante desse cenário, a vítima foi um determinado dia até a casa do rapaz para cobrá-lo, dizer, olha, você não está indo ao trabalho, por que é que você não está indo? E quando eu falo cobrá-lo, as pessoas podem interpretar que foi cobrá-lo de forma veemente, brigando. Não, era alguém que estava preocupado com a vítima, dizendo, olha, você tem agora um trabalho, se você começar a faltar, você vai perder esse trabalho novamente. Então você precisa comparecer ao trabalho. A vítima, e ela confessou isso integralmente na delegacia, conforme eu vou mostrar para os senhores, disse que começou a ficar nervosa com aquela cobrança, que tinha problemas particulares que o deixavam nervoso, ou seja, o acusado, quando ouvido na delegacia, não relatou em momento algum que tenha sido agredido, hostilizado, de alguma forma intimidado, ofendido pela vítima. Ele disse que ele estava nervoso, que ele tinha problemas pessoais e, num momento de nervosismo, acertou com os golpes de facão a cabeça da vítima. E a vítima caiu, bateu a cabeça e se machucou. Só que ele não contou que, depois de ter feito isso, ele ainda foi até a vítima e a esfaqueou por 3 vezes, terminando de matá-la. O que é que este assassino fez logo depois de matar a vítima? Arrastou o corpo até uma fossa da residência, jogou o corpo lá e ocultou o cadáver, que é mais um crime além do homicídio duplamente qualificado. Ele ainda teve a frieza de esconder as roupas que ele estava vestindo, banhadas pelo sangue da vítima, no forro de sua residência, esconder o facão utilizado para a prática do crime, trancar a sua casa e fugir, sair da cena do crime. E essa vítima agora ficou desaparecida. Ninguém sabia onde ela estava. Ninguém sabia que ela ainda tinha morrido. Ela ficou aproximadamente de 12 a 13 dias tida como desaparecida, com os seus familiares em busca dela, procurando onde ela estava. E esta também é uma das crueldades do crime de ocultação de cadáver, que parece ali um crime banal, a pessoa ocultou o cadáver. O importante é o homicídio lá. É óbvio que o crime mais grave é o homicídio, mas a ocultação de cadáver, além de vilipendiar o cadáver, deixar aquela pessoa em estado de putrefação por passar dias ali numa fossa, também causa angústia por vários dias na família, que buscava o seu ente querido, não sabendo se estava vivo ou não. A família faz os boletins de ocorrência, pede ajuda à polícia, a polícia começa a investigar a situação e recebe uma notícia anônima de que o corpo do falecido, o corpo da vítima, estaria escondido numa fossa em determinada residência. A polícia então vai até o local, verifica que a casa está abandonada, que ninguém mora lá, pois, como eu disse, o assassino cometeu o crime e saiu dali, né? Isso acontece 12 a 13 dias depois do crime, e a polícia encontra a vítima jogada na fossa da casa, já em avançado estado de putrefação, coberta por lavas, completamente destruída. Então, quando eu falo da ocultação do cadáver, tem um pouco disso. A vítima não tem direito a ter um funeral, a ter uma despedida digna com a sua família. Ela é
trazida já para o Instituto Médico Legal, completamente destruída, completamente deteriorada. Seus familiares não podem vê-la mais uma vez e se despedir dela, lembrando de como ela era. Agora ela é algo completamente disforme, coberta de larvas, toda destruída, além da angústia que essa família passou nesses 12 a 13 dias procurando o seu ente querido na esperança de encontrá-lo vivo. Bom, esse crime horroroso, monstruoso, aconteceu em 2010. Depois que o corpo foi encontrado pela polícia, a notícia correu, se espalhou pelo bairro, pela cidade. Os jornais locais que cobriam a situação passaram a divulgar que encontraram a vítima falecida na fossa, na residência do fulano de tal, que é o assassino. E diante dessa situação, de que foi encontrado o corpo lá na fossa, a polícia também entrou na residência, encontrou as roupas sujas de sangue, encontrou o facão, a arma do crime, e o acusado, vendo as notícias correrem, vendo que o corpo foi encontrado na casa dele, bem como os objetos ali do crime, resolveu daí comparecer à delegacia de polícia mais de 12, 13 dias depois. Comparece à delegacia de polícia, começa a contar uma história que não é a verdadeira. No entanto, ele é confrontado pelo delegado. O delegado diz: olha, encontramos o corpo na fossa da sua casa, encontramos a calça suja de sangue, encontramos o facão escondido no forro da sua casa. E aí, diante das evidências, o criminoso resolve confessar e conta essa história aqui que eu falei para os senhores. E a vítima foi até a sua residência perguntar por que é que ele não estava frequentando o trabalho. Ele estava sob o efeito de drogas, ficou nervoso, golpeou a vítima com o facão no rosto. E aí, ele para por aí, ele não conta que furou a vítima por 3 vezes. Ele diz que não lembra o que fez na delegacia. No entanto, ele teve tempo de esconder a roupa, teve tempo de esconder o facão, teve tempo de esconder o corpo, teve tempo de fugir da cena do crime, ou seja, estava muito consciente do que fez. E fatalmente lembrava, assim, que assassinou a vítima enquanto ela estava no chão. Mas aí ele confessa parte do crime, mas pelo menos confessa que foi ele o autor do delito. Nesta situação, senhores, no Brasil não há flagrante, não há como se prender, o delegado não podia prender a pessoa, mesmo ela confessando um crime ali. Isso é um dos pontos já que fica para reflexão se nós temos que mudar essa lei ou não. A ideia de não prender a pessoa em flagrante, quando ela comparece espontaneamente à delegacia, é de que se incentive que ela compareça à delegacia, acompanhada de advogado, para assumir o crime e não correr o risco de ser presa. É uma ideia nobre, mas ao mesmo tempo, para a sociedade, fica um gosto amargo. O sujeito entra na delegacia, confessa um crime brutal e sai e continua em liberdade, mesmo depois de já ter afirmado ter praticado este crime brutal. Mas é assim que é a lei hoje, existe esta razão pela qual eu expliquei, e ele sai, então, da delegacia. E nunca mais aparece. Não aparece no processo judicial, não aparece nunca mais, some do mapa. Não ficou um dia sequer preso por este crime. E aí, eu começo agora a entrar no objetivo do nosso vídeo, que é dizer, que eu vou querer que vocês comentem aqui embaixo. Isso é justiça? Isso é justiça com a família? Isso é justiça com a sociedade? Isso é justiça principalmente com a vítima que teve a sua vida tirada de uma forma assim tão brutal, um trabalhador honesto, correto, que vivia ali no seu bairro de forma humilde, trabalhando como vigilante? Isso é justiça? Mas vamos lá. O crime aconteceu em 2010. Nós estamos em 2025 e somente agora, dia 2 deste mês, nós tivemos o julgamento final deste delito. E aí se pergunta, por que é que esse crime então levou 15 anos para ser julgado? Por que é que a justiça é tão demorada? A investigação é tão demorada? E eu explico aos senhores, em parte, não é tudo relacionado a isso,
Existe um pouco de culpa na justiça, existe um pouco de culpa nas instituições, mas não é o caso aqui. A polícia resolveu, ainda que em alguns dias, o crime. Acontece que o sujeito que foge da cena do crime, ele é considerado em local incerto e não sabido. Então é impossível citá-lo para que ele responda ao processo. Dizer, olha, você está sendo acusado de um crime, apresente a sua defesa com o advogado. Não tem como citá-lo porque a gente não sabe onde ele está. E aí é feita uma citação por edital. Abre-se um edital dizendo, fulano de tal está sendo citado pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, bem como pelo crime de ocultação de cadáver. Ocorre que essa citação por edital suspende o prazo do procedimento. E o procedimento fica suspenso até que se encontre o cidadão ou até que se retome o curso do prazo, que decorra ali um determinado prazo, que foi o que aconteceu. Então o procedimento, mais corretamente, ficou suspenso por vários anos, em determinado momento ele retomou e em 2025, agora, dia 2, teve o julgamento final. É um absurdo em cima de absurdo. O primeiro absurdo é confessar integralmente o crime e não ficar preso. Segundo absurdo, levar 15 anos para termos a primeira resposta, que é a resposta do juiz de primeiro grau, do presidente do plenário do júri, pelo julgamento pelos jurados, porque ainda cabe recurso às instâncias superiores. Tido o julgamento, depois de 15 anos, o sujeito foi condenado em tudo. Repito, foi condenado em tudo. Ele foi condenado por homicídio, duplamente qualificado, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, e também condenado pela ocultação de cadáver. Então, o Ministério Público, a polícia investigou, o Ministério Público ofereceu a denúncia, teve todo o processo judicial, as testemunhas foram ouvidas, teve chance de defesa preliminar, teve chance de defesa em alegações finais, teve chance de defesa no plenário do Tribunal do Júri e foi julgado por jurados, pessoas do povo, e depois de tudo isso atestou-se a culpabilidade do agente. Muito porque ele também já havia confessado integralmente o crime. Então, o que eu quero dizer? A denúncia do Ministério Público foi julgada totalmente procedente. Condenação por homicídio duplamente qualificado, mais a ocultação de cadáver. Qual a pena aplicada, senhores? O que é que os senhores imaginam para quem comete um crime tão brutal quanto esse, por motivação fútil, motivação banal, tirar a vida de uma pessoa assim, sem mais nem menos, destruir uma família toda? Pena, 16 anos. 16 anos foi a pena que ele pegou. Então, já aqui eu não concordo. Um crime brutal desses, praticado por nada, uma vida tirada como se fosse a vida de um inseto, alguém que tinha família, mãe, irmão, cunhados, uma família toda foi destruída com um ato desse. E mesmo com uma condenação total, a pena de 16 anos, para mim, é muito pequena, é muito pouco. Eu sou defensor de que crimes contra a vida e crimes com violência real contra as pessoas precisam de penas absolutamente pesadas. Por exemplo, eu parto da ideia de que um homicídio simples, sem qualificadoras, que não é o caso dos autos aqui hoje. Quero dizer, quando se chegar à conclusão de que um ser humano matou o outro deliberadamente, resolveu matar uma pessoa e matou essa pessoa, um homicídio simples, a pessoa se sente Deus com a capacidade de tirar a vida de outra pessoa, riscar a história dessa pessoa do mundo. Para mim, teria que ser pena de 20 anos de regime, no mínimo, integralmente fechado. O que eu quero dizer? Condena uma pena de 20 anos e a pessoa vai passar 20 anos fechada, presa, na cadeia. Isso para um homicídio simples. Se fosse um homicídio como este aqui, duplamente qualificado, mais uma ocultação de cadáver, na minha visão, a pena deveria ser muito maior, próximo aí à casa dos 50 anos ou até a prisão perpétua. Eu tenho hoje pensado muito sobre isso e cada vez eu sou mais defensor da pena perpétua,
Porque, para mim, alguém que mata outro com a intenção, com dolo, mata porque deseja matar, rasga completamente o contrato social e não pode mais ser tratado como um cidadão comum. Ele rompe com tudo que nós temos de mais valioso na nossa sociedade. Ele se coloca no direito de tirar a vida de outra pessoa. E, portanto, a resposta do Estado deveria ser severa no necessário para tirar essa pessoa de circulação e para mostrar aos demais que este tipo de crime não será tolerado e as penas serão severas. Mas não é a realidade. A realidade hoje é que o homicídio qualificado vai de 12 a 30 anos. Então, o juiz togado, quando recebe a decisão dos jurados, vai ter que aplicar uma pena entre 12 a 30 anos. E esta diferença também, para mim, é muito grande. Eu acredito que a diferença de pena mínima e máxima deveria ser reduzida, porque dificilmente se chega próximo à pena máxima. Em crimes como esse, o comum é isso: pegar 15, 16 anos, 17, 19, se o cara tiver tudo errado na vida dele, for reincidente, tiver outros crimes, o crime for praticado na frente de crianças, tiver um monte de circunstâncias para que de 12 vá para 18, para 19 ou para 20 anos. No caso aqui ficou em 16. Por quê? Porque a juíza fixou 15 para o homicídio duplamente qualificado e mais 1 ano para a ocultação de cadáver, totalizando 16. Eu aqui já acho um absurdo, o segundo absurdo. Mas piora, senhores, vamos continuar. Desses 16 anos que ele pegou, vocês acham que ele ficará preso todo esse tempo? Quanto tempo vocês acham que ele ficará realmente no regime fechado? A Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 84, prevê que este criminoso condenado aqui precisará cumprir apenas 50% da pena. Ou seja, de cara, só pela lei, os 16 anos caem pela metade. E o sujeito precisa cumprir diretamente pela lei apenas 8 anos. Depois de 8 anos em regime fechado, ele progride para o regime semiaberto. O que é o regime semiaberto? O regime semiaberto é aquele cumprido em colônias penais agrícolas ou industriais. Em tese, o condenado trabalha nessas colônias penais ou trabalha fora e volta para dormir nessas colônias penais. Ocorre que não há vaga para todos neste regime. Não existem colônias penais no Brasil na quantidade suficiente para que todos cumpram pena dessa maneira. Então, o que acontece é mais um absurdo da nossa atual situação, que é o que a justiça determina de harmonização do regime. Então, o sujeito está preso em regime fechado, progride para o regime semiaberto e é harmonizado o regime. Como não tem vaga em colônia penal, coloca-se uma tornozeleira no pé do cara, deixa ele solto, ele pode trabalhar e fazer o que quiser durante o dia, tendo apenas que se recolher à noite ou em finais de semana e esperando uma vaga numa colônia penal que provavelmente nunca virá até que ele termine a pena. Então, na prática cumpre os 8 anos lá, metade dos 16, e depois passa a ter uma vida praticamente em regime aberto, praticamente normal. Mas vai piorar, senhores, vai piorar. E veja, eu falei que ele tem que cumprir 50%, ou seja, dos 16, 8. Isso porque eu estou falando de um crime hediondo com resultado morte. E aí a lei prevê, eu vou mostrar nos slides aqui para os senhores, já deve ter aparecido algum, vou colocar de volta. Isto são para crimes hediondos com resultado morte, porque para outros crimes o percentual vai baixando de 40, 30, 35, 20 e até 16% da pena. Ou seja, para alguns crimes, o cara, mesmo depois de condenado, vai ter que cumprir 16% da pena, 1/6. E isso, senhores, porque a lei era muito mais branda, agora ela está um pouco mais pesada. Quando o Código Penal e o Código de Processo Penal surgiram, a pessoa precisava cumprir 1/6 da pena. Então, alguém que fosse condenado naquela época a 16 anos, cumpriria 2 anos e 8 meses de pena.
em regime fechado e depois já progrediria para semiaberto e aberto. A lei veio alterando, teve a lei dos crimes hediondos e veio aumentando. A lei dos crimes hediondos depois previu 2/5 para quem não fosse reincidente, 3/5 para quem fosse reincidente, veio agravando e hoje estamos em percentuais. Então hoje um crime hediondo praticado com resultado morte vai precisar cumprir 50% da pena, o que eu já acho muito pouco, e vou mostrar aos senhores que vai ainda piorar. Então vamos lembrar, tudo foi reconhecido. O homicídio, duplamente qualificado e a ocultação de cadáver. Não teve nada que pudesse diminuir a pena do sujeito. O Estado deu procedência por meio dos jurados a tudo que o Ministério Público pediu. 16 anos, diretamente da lei, tem que cumprir apenas 8. Porém, no Brasil, ainda nós temos a figura da remissão, que vai piorar a situação. O que é a remissão? É a possibilidade de diminuição da pena durante a execução dela, seja por leitura ou por trabalho. O que significa por leitura? Por ano na prisão, o condenado pode ler até 12 livros. A cada livro que ele lê, diminui 4 dias de pena. Ou seja, lendo 12 livros por ano, ele diminui, naquele ano, 48 dias de pena. Multiplicando por 7, né, porque 8 ele não vai ficar, os senhores já estão entendendo isso, porque com a remissão ele vai acabar diminuindo o tempo de prisão. Vamos multiplicar por 7, já vai dar 336 dias de pena, ou seja, quase um ano. Então, se o cidadão resolver ler um livro por mês, né, o que para nós aqui é um direito, ele vai ser incentivado e vai receber 4 dias de diminuição de pena por livro, 48 por ano, 336 dias em 7 anos, ou seja, um ano, praticamente um ano. De 8 já caímos aí para 7 anos e alguma coisa. Mas tem mais, ele pode trabalhar na cadeia também. E aí, para cada 3 dias trabalhado, ele diminui 1 dia da pena. Então, digamos que nos 8 anos, ele terá 2.900 dias de pena, transformando anos em dias. Vamos dizer que ele trabalhe 200 dias por ano, que é o que a maioria dos trabalhadores fazem aqui, excluindo finais de semana, férias, tal. Ele trabalha em torno de 200 dias por ano, durante 6 anos agora, não multiplique nem por 7, por 6, porque eu sei que ele não vai nem chegar a 7. Lembrando que ele foi condenado a 16, mas tem que cumprir 8, porque a lei diz que basta cumprir 50% para progredir de regime. Trabalhando 200 dias por ano em 6 anos, ele irá trabalhar 1.200 dias, o que vai dar para ele mais de 400 dias a menos de pena. Ou seja, somando essas duas coisas, a diminuição por leitura e a diminuição pelo trabalho, dependendo ali do esforço do condenado, ele consegue reduzir, neste período de 8 anos, mais ou menos 2 anos da pena. Então, o que ele efetivamente vai ficar preso em regime fechado são apenas em torno de 6 anos. Dependendo ali da remissão, se ele trabalhar um pouco mais, diminui um pouco mais, se ele trabalhar um pouco menos, diminui um pouco menos, mas eu fiz uma média aqui em torno de 6 anos. Então, para alguém que mata outro com golpes de facão direcionados no rosto, destrói o rosto da vítima, esfaqueia a vítima indefesa no chão, esconde ela numa fossa, deixa a família dessa vítima angustiada por mais de 12 dias procurando seu ente querido. Quando a vítima é encontrada, ela está completamente destruída, em estado de putrefação, recheada de vermes. Para este crime violento, pena de cadeia mesmo será de 6 anos em regime fechado. E aí ele vai poder progredir para um regime semiaberto. Como eu disse, na maioria dos casos vai ser uma tornozeleira no pé, aguardando uma vaga numa colônia penal, dormindo em casa, trabalhando durante o dia, tendo uma vida muito parecida com as nossas aqui, senhores. Então, é este o recado que eu queria deixar aos senhores. Isso é justiça. E aí,
uma pergunta até pior de ser feita: o crime compensa no Brasil? Porque aqui estamos falando de um homicídio, de alguém que tirou a vida de outro. Mas vamos falar de crimes patrimoniais, crimes contra a administração pública, estelionatos. Dependendo da situação, o criminoso faz o cálculo. Ele faz o cálculo de quanto ele vai ganhar em dinheiro, em benefícios, e vê que ele vai passar pouquíssimo tempo preso e fala: vale a pena eu cometer o crime, porque eu vou para a cadeia, pouquíssimo tempo eu progrido, faço a remissão por leitura e trabalho, diminuo a minha pena e estou em liberdade. Pois, como eu disse, 50% são para crimes hediondos com resultado morte. Para os outros crimes, vai reduzindo 40%, 30%, 25%, 20%, 16%, dependendo do crime. Então, o regime fechado no Brasil é uma falácia. E isso que propagam os senhores de hiperencarceramento, que é muita gente presa, que o Brasil prende demais, é um absurdo. O Brasil prende mal e prende pouco. Nós temos hipercriminalidade. Nós deveríamos ter 3 milhões de vagas. Nós temos hoje 800 mil vagas. Se nós quisermos combater o crime, nós deveríamos ter aí de 3 milhões para cima de vagas. Para um crime como esse, o sujeito ser colocado lá e sair de lá só velhinho e sair. Se não devesse ficar lá para o resto da vida. E, na minha opinião, eu sei que é inconstitucional, sei que alguns constitucionalistas podem criticar essa visão, mas é uma visão pessoal, com trabalhos forçados. O que é trabalhos forçados? O trabalho hoje é uma faculdade para o cidadão. E aí você tem que incentivar ele a trabalhar, diminuindo a pena. Na minha opinião, teria que ser fixado o regime fechado e o sujeito vai trabalhar, obrigatoriamente. E se não trabalhar, a pena aumenta. Este é que deveria ser o regime. O sujeito teria que trabalhar e esse dinheiro do trabalho ir parte para a sua família e parte para a família da vítima que ele fez lá dentro. Esta é a minha ideia. Eu acho que é por aí que deveríamos caminhar. O sistema penal e processual penal, com essas penas que temos hoje, não vai combater a criminalidade com a eficiência que tem. E estamos falando aqui, senhores, de um caso que não há margem de dúvida. Houve condenação total com 2 qualificadoras, mais o crime de ocultação de cadáver, e na prática o sujeito vai ficar preso em torno de 6 anos, mais ou menos por aí. As penas, assim, cumprem os seus objetivos? Cumpre o objetivo de prevenção especial, prevenção geral? Cumpre o objetivo de punição, porque a pena também tem o caráter punitivo? Isso é justiça? Crime compensa no Brasil? Então, senhores, o vídeo de hoje era isso, um desabafo e uma verdade incômoda. Fala-se em hiperencarceramento no Brasil. E eu mostro a vocês, com um caso real, que mesmo diante de uma condenação integral, pena mesmo de regime fechado, cadeia, será de aproximadamente 6 anos, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos. Para mim, é um absurdo, mas eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acham disso e se gostaram do nosso conteúdo. Faço a ressalva, o que eu estou contando aqui é uma situação real, que aconteceu comigo. Eu fui o promotor que fiz o júri e que acompanhei o processo. Fiz a denúncia e fiz o júri. Fiz a denúncia por tudo que o cidadão fez, conseguimos a condenação e provar que foi ele que fez, e mesmo assim, é isso que eu estou falando. Cadeia mesmo vai dar em torno de 6 anos, mais ou menos por aí, quando ele for preso, porque ele está solto. No dia do julgamento do júri, a juíza expediu a ordem de prisão, seguindo o entendimento novo do Supremo Tribunal Federal, que as decisões do júri são soberanas, e delas deve já ser emanada uma ordem de prisão. Então agora está correndo a ordem de prisão, em algum momento ele pode ser preso, e a partir do momento que ele for preso, em torno de 6 anos aí, dá 1,5 copas. O cara perde 1 copa na cadeia. A segunda copa ele já pode assistir no conforto da sua casa. Então, senhores, esta é a minha reflexão. Se isso é justiça ou não, se vocês concordam com isso ou não, se vocês concordam com essa tese do hiperencarceramento, que o Brasil prende demais, eu sou da visão contrária. O Brasil prende mal, investiga mal e prende pouco. Para mim, nós tínhamos que ter cadeias
acima de 3 milhões de vagas. Acima. Eu acho que um número ideal, considerando o percentual da criminalidade do Brasil, o percentual de criminosos, nós teríamos que ter 6 milhões de vagas em cadeia, considerando 220 milhões de habitantes, para que todo mundo que seja condenado efetivamente vá para a cadeia e em crimes graves como esse passe um bom tempo lá. Saia velho ou nunca mais saia. Esse é o vídeo de hoje, senhores. Um abraço a todos. Espero que, se gostaram aqui do nosso conteúdo, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem ele com seus amigos, façam os comentários aqui embaixo do que acham e até o próximo vídeo. Bons estudos de direito a todos.